Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 557 Vingança. O quarto príncipe foi o primeiro a abrir os olhos. Parecia que o próprio submundo estava em seus olhos, e eles exalavam uma sensação insondável. Ao ouvir o que Felipe disse, o quarto príncipe olhou para Fang Xingjian e comentou: comparado a Xingjian, meu talento não é nada. Fang Xingjian também abriu os olhos, e a aura mortal que vinha dele desapareceu com um flash. Ele olhou para o quarto príncipe e perguntou: você não tem medo de que depois que eu aprender esta técnica de espada, eu não o ajude a passar pelo Hades Vault? O quarto príncipe disse: então só tenho a mim mesmo para culpar por ter um julgamento ruim. No entanto, minha avaliação das pessoas sempre foi boa. Neste mundo, existem pessoas que são traiçoeiras e continuarão mudando de postura. Depois, existem pessoas que são perversos e mantêm suas intenções profundamente escondidas. Há também algumas pessoas que são abertas e honestas. Não há nada superior ou inferior entre esses diferentes personagens. No entanto, para se tornar um especialista de primeira linha e ser capaz de condensar sua vontade marcial, é preciso ter determinação e vontade de não se arrepender, mesmo ao experimentar a morte repetidamente, e não se curvar ou vacilar, apesar de enfrentar inúmeros obstáculos. É preciso ser capaz de avançar no caminho que eles escolheram para si mesmos. Não acho que você tem um caráter de soberanos, que sempre mudam de postura e desconfiam dos outros. Sinto que você tem o caráter de um espadachim honrado. Você é uma pessoa que cumpre suas palavras, retribuindo rixas com vingança e bondade com bondade. Acredito que meu julgamento não estará errado. Fang Xingjian assentiu. Se o Hades Vault realmente aparecer, você pode vir e me procurar a qualquer momento. No entanto, se houver algum outro legado de técnicas de espada lá, devo ter uma parte. O quarto príncipe abriu um sorriso satisfeito. Isso é uma promessa. Fang Xingjian fechou os olhos e continuou a sentir suas artes de espada. A troca de artes de espada que eles tiveram por 7 dias e 7 noites trouxe suas artes de espada para um nível ainda mais alto. Este foi especialmente o caso quando ele aprendeu a profundidade das 6 espadas elevadas ao céu e as fundiu em suas 5 espadas matadoras de deuses. Agora, em cada postura ou movimento, haveria um poder que poderia abalar a consciência de seu oponente e esmagar sua mente. Agora, seus atributos se tornaram: nome, Fang Xingjian, idade, 17, ocupação, soberano da espada celestial, nível 29, força, 326 mais 21, agilidade, 324 mais 21, reação, 229, resistência, 210, flexibilidade, 209, taxa de sincronização de éter, 100%. Os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas dos poderes astrais divinos são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 21 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades/técnicas, negação de limites, 5 espadas matadoras de deuses nível 40. Arma divina de osso branco, intenção da espada da vontade celestial, especialidades internas, 1440, especialidades externas, 9270, ondas, nível 10, ondas de poder divino astral prodigioso, método de cultivo mental, nível 10, domínio da espada universal lunisolar, treinamento contínuo permitiu que suas habilidades passassem novamente por um aumento explosivo em comparação com quando ele voltou para a cidade demoníaca. No entanto, só então, de repente, ele abriu os olhos e virou a cabeça abruptamente na direção da região do Grande Oeste. E pensar que você ainda ousaria vir e cortejar a morte. No momento seguinte, ele disparou com Zuosha em uma velocidade tão rápida que não podia ser vista a olho nu, correndo em direção a Great Eastern City. Enquanto Fang Xingjian, o quarto príncipe e o príncipe Philip tiveram sua troca que durou 7 dias e 7 noites, uma série de risadas encheu os céus no deserto da região da areia oriental. Era como se o riso fosse sacudir todas as camadas de nuvens no céu. A aura em todo o corpo do quinto príncipe inchou,
e a aura demoníaca negra parecia ter se materializado e estava queimando intensamente ao seu redor. Sons de crepitação soaram como se as muitas estrelas no céu estivessem explodindo lentamente. Esta era a sua vontade marcial, a vontade marcial que havia desmoronado sob um único ataque de Fang Xingjian. Agora, era extremamente forte e condensado, como se tivesse atingido um extremo entre as pessoas que estavam abaixo do nível divino. Excelente! Isto é fantástico! Mestre, depois de receber os impactos de sua vontade marcial por meio mês, finalmente consegui condensar minha vontade marcial em uma, removendo todas as impurezas. Agora estou a apenas um passo de alcançar a materialização de minha vontade, que pode ser feito apenas por especialistas de nível divino de nível 1. Além disso, durante a última metade de um mês, integrei e temperei minhas artes de punho, combinando com minha vontade marcial. Transformei minha técnica de Qiling, Tai Chi, no punho soberano, elevando assim minhas artes de punho outro degrau. O quinto príncipe abriu um sorriso confiante como se fosse um deus dos céus com tudo sob seu controle. Todos os especialistas de nível 29 tinham suas próprias técnicas de Qiling, que geralmente eram criadas através da fusão das muitas técnicas de Qiling que haviam adquirido no passado em uma. Inicialmente, a técnica de Qiling mais forte que o quinto príncipe criou através das fusões foi o Tai Chi. No entanto, ao longo da última metade de um mês, seu treinamento elevou o nível de suas artes de punho a outro nível, e ele foi capaz de transformar o Tai Chi no punho soberano. O quinto príncipe contemplou: agora, se eu me esforçar para atingir o nível divino, provavelmente serei capaz de ter sucesso imediatamente. No entanto, não tentarei alcançá-lo agora. Ninguém no mundo, nem mesmo meu irmão mais velho, sabe como atingir a perfeição em suas partículas físicas, mas eu sim. As teorias por trás das partículas físicas têm semelhanças com as teorias de fusão e fissão. Com o tempo, poderei compreender o significado por trás do mundo microscópico, alcançando os inéditos 5 níveis de perfeição. Se eu esperar até então antes de me esforçar para alcançar o nível divino, serei invencível. Pensando nisso, ele de repente olhou para um pedaço de luz próximo a ele. Uma armadura que era de ouro puro e exalava ondas de aura poderosa flutuava na luz. A armadura estava coberta por camadas de impressões que eram como ondulações formadas no espaço. Uma aura que parecia próxima, mas distante, estava se reunindo nela, como se com apenas um leve toque, ela desaparecesse. Naquele momento, a voz de Tian soou: eu já refinei sua bestalada celestial de 4 olhos em um equipamento de restos divinos. De acordo com o que você disse, se esta bestalada celestial de 4 olhos amadurecer, será uma fera feroz de nível divino de nível 2 que tem o poder de transformar sua vontade em carne e sangue. No entanto, é uma pena que isso ainda não tenha amadurecido, e eu só posso refinar e extrair suas características. Eu realmente não posso deixá-lo liberar o poder de uma bestalada celestial de 4 olhos de nível divino de nível 2. Enquanto ele falava, o conjunto de armadura disparou e envolveu o corpo do quinto príncipe como se tivesse vontade própria. Em um piscar de olhos, a armadura de ouro puro passou por uma mudança, e o quinto príncipe foi envolto em luz dourada. Vestindo esta armadura de asas celestiais de 4 olhos, era como se toda a armadura estivesse respirando e tivesse um batimento cardíaco, como se estivesse viva. A coisa ainda mais aterrorizante foi que quando o quinto príncipe ativou sua vontade marcial, seu corpo físico e a armadura gradualmente se fundiram. Sua vontade marcial, alterada pela armadura, continuou a aumentar seu poder. Tian se materializou em uma figura de luz e apareceu diante do quinto príncipe, dizendo com indiferença: com esta armadura de asas celestiais de 4 olhos, sua vontade marcial será indestrutível e seu corpo físico imortal. Sentindo que sua vontade marcial continuou a fortalecer ainda mais seu corpo físico sob o efeito infinito da armadura, emitindo fortes ondas de poder, o quinto príncipe instantaneamente teve a sensação de que a força do coração de alguém significava a força do poder de alguém. Obrigado, mestre.
Ao longo do último meio mês, sinto que meu poder aumentou mais de 10 vezes. Em menos de um ano, poderei alcançar com sucesso o nível divino. Dizendo isso, o quinto príncipe de repente ficou com uma expressão selvagem ao relembrar a cena em que a Fan Xingjian o derrotou. Mas antes de entrar em reclusão e me esforçar para atingir o nível divino, ainda tenho um pequeno desejo que precisaria realizar, que é matar aquele Fan Xingjian. Se eu não o matar, não poderei aplacar a fúria em meu coração, e não serei capaz de fazer uma tentativa suave de lutar pelo nível divino. Tian Yi franziu a testa, sentindo que o nome Fan Xingjian parecia ter feito com que ele se sentisse extremamente enojado, odioso e até um pouco apavorado. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 558 Artes de punho Fan Xingjian. Aquela pessoa que te derrotou. Isso mesmo, o quinto príncipe disse cruelmente. Dizem que ele é o gênio número 1 do Império nas artes da espada nos últimos anos. Algumas pessoas ignorantes até o veem como o gênio número 1 do mundo. É realmente ridículo. Pessoas como Fan Xingjian são apenas especialistas entre semideuses, no máximo. Eles contam com alguns encontros casuais menores para treinar seus corpos físicos a um nível poderoso. Foi assim que ele conseguiu me derrotar da outra vez. Mas é quando encontro pessoas que são fortes que me tornam mais forte. Depois de experimentar a derrota, aprendo com experiência. Além disso, agora recebi a orientação do mestre e, tendo me tornado um com a armadura, poderei esmagá-lo com as costas da palma da minha mão. Pensando nisso, o quinto príncipe se emocionou. De repente, ele olhou para Tian Yi com uma estranheza em seus olhos. Ele disse, mas esse cara tem meu segundo irmão apoiando, e também há um bando de tolos na cidade de Great Eastern que o apoia. Não tenho total confiança para lidar com eles se for sozinho. Mestre, você faz uma viagem para lá comigo? Com alguém de seu poder me apoiando, as coisas serão resolvidas muito facilmente. Tendo recebido os constantes impactos da vontade marcial de Tian Yi e também sendo treinado por ele, o quinto príncipe mostrou um respeito crescente por este mestre. Embora seu mestre pudesse não ser realmente o número 1 do mundo, a força de sua vontade marcial, bem como o poder violento e aterrorizante que possuía, era realmente surpreendente. Se Tian Yi concordasse em apoiá-lo, com as habilidades atuais do quinto príncipe, ele tinha absoluta confiança de que seria capaz de encontrar problemas para Fan Xingjian na grande cidade ocidental. A carranca de Tian Yi se aprofundou. Ele não sabia por que se sentia frustrado sempre que ouvia as palavras Fan Xingjian e Great Eastern City. No entanto, ele não conseguia se lembrar de onde vinha a frustração, então ele só podia continuar franzindo a testa. Por que acho tão detestável ouvir o nome Fan Xingjian? Isso é realmente estranho. Eu nem mesmo conhecia essa pessoa antes. Ele procurou em sua mente mais uma vez, mas ainda não encontrou nada. Então, Tian Yi só pôde balançar a cabeça e desistir. Tudo bem, eu irei para a Great Eastern City e darei uma olhada em que tipo de especialista ele é capaz de derrotá-lo. Se ele puder despertar meu interesse, também posso fornecer a ele algumas orientações. Vou ensinar a ele o que significa que sempre há alguém por aí que é melhor. No momento seguinte, a figura de luz de Tian Yi entrou no corpo do quinto príncipe com um flash. Vamos. Comigo te apoiando, ninguém no mundo será capaz de fazer nada com você. Seu corpo será o lugar mais seguro do mundo inteiro. Em um instante, trazendo um longo assobio, o quinto príncipe rasgou as camadas de nuvens, subindo 10.000 metros de altura no ar. Então, com uma pequena pausa para verificar sua orientação, ele voou em direção a Great Eastern City. Atualmente, o corpo físico do quinto príncipe tornou-se um com sua armadura, e foi uma tarefa fácil para ele perfurar as nuvens e cortar os céus. Em menos de 10 minutos, ele viajou pela região e apareceu acima da região do Grande Oeste. Ele então reduziu ligeiramente sua velocidade e apareceu acima da Academia Regional da região do Grande Oeste. Fantástico! A base de Fan Xingjian está na Academia Regional da região do Grande Oeste. Vou primeiro matar seu grupo de subordinados e deixá-lo sentir dor. Pensando nisso,
O quinto príncipe abriu um sorriso selvagem. Uma vontade marcial destemida e desinibida subiu no ar. Transformou-se em uma aura demoníaca negra avassaladora, reunindo-se atrás dele. O poder de um soberano, o punho de quem domina. O forte engoleu o mundo, e não há nada que ele não tome, nenhuma ação que ele não faça. Esta é uma boa oportunidade para eu testar meu punho soberano recém-adquirido. Um estrondo explosivo soou no céu. Então, quando o quinto príncipe lançou seu punho soberano na direção da academia, sons explosivos altos explodiram incessantemente, bang 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 bang. Era como a fúria de um soberano, com os seus enviando desastres para o mundo. A academia inteira estava envolta em uma camada de aura desesperadora e horripilante. Era como se na esteira dessa fúria de um soberano, até o mundo estivesse com medo. A terrível força do punho era como um dragão de 5 garras mergulhando em alta velocidade em direção ao centro da academia. Continha um poder tão aterrorizante que qualquer um ficaria surpreso só de olhar para ele. No entanto, não era como se não houvesse ninguém por perto na academia regional. Quase no mesmo instante em que o quinto príncipe deu um soco, inúmeros fluxos de aura subiram ao céu da academia. Um deles era do chefe de departamento James. Com um longo grito, seus 2 punhos se transformaram em muitos meteoros, esmagando-se. Era o Kingly Meteor Punch novamente, uma técnica de punho em que cada soco continha ondas gravitacionais aterrorizantes que poderia matar todos os seres vivos do mundo. Desta vez, quando o Kingly Meteor Punch de James e o Fifth Princess Sovereign Fist colidiram, não houve disparidade em termos de seus poderes. No entanto, ondas de aura aterrorizante que pareciam ter o poder de um soberano, querendo envolver o mundo como se o mundo inteiro girasse em torno do quinto príncipe, vieram jorrando. A vontade marcial extremamente poderosa era tão avassaladora que James queria virar e fugir ou se submeter imediatamente. Esta foi a proeza aterrorizante do punho soberano que o quinto príncipe havia criado. Não se concentrava na força física, mas na vontade marcial. Com um único soco, a proeza de um soberano, envolvendo o mundo inteiro e controlando o mundo imortal, atacou a mente do oponente. Naquele soco, desde que a vontade marcial do oponente não fosse tão poderosa quanto a do quinto príncipe, eles teriam que se submeter ou fugir. Pode até ser que, durante toda a vida, eles não sejam capazes de romper a camada de pressão sobre seus espíritos. Em apenas um instante, James foi empurrado para trás, sendo duramente derrotado pelas ondas de vontade do punho soberano. Ele foi incapaz de reunir qualquer vontade de resistir. Dá-o fora. No instante seguinte, o quinto príncipe aproveitou a oportunidade e as costas de sua palma foram esmagadas. Era como uma bola de borracha super grande. Não importa o quanto James socasse, ele apenas absorveria seus ataques e os enviaria de volta, atingindo o corpo de James com o poder combinado de James e do quinto príncipe. James foi instantaneamente espancado e caiu do céu, batendo no chão e destruindo inúmeros edifícios. No entanto, enquanto o quinto príncipe estava envolvido em uma briga com James, vários professores da academia regional também subiram ao céu. A pessoa na vanguarda era o líder da equipe de artes da espada, Opis, que no passado havia convidado Fan Xingjian para a Torre da Espada para se juntar a eles em suas pesquisas de técnicas de espada. Opis cortou em direção ao quinto príncipe, enviando uma série de espadas que rasgaram o ar com uma aura que parecia que iria destruir o mundo. Ao mesmo tempo, outros 2 professores, um com uma lança e outro com um bastão, desencadearam ondas de poder explosivo atrás do quinto príncipe. Eles enviaram chamas de eletricidade, que então se transformaram em um tornado de fogo em trovão, varrendo em direção ao quinto príncipe. E pensar que um bando de imprestáveis como você se atreve a levantar as mãos contra mim. Vou deixar você ver como é a melhor arte de punho do mundo. Violenta vontade marcial, trazendo infinitas intenções demoníacas, varreu o céu e jorrou nas mentes do trio. Lembre-se, ser derrotado por este meu soco será a glória de sua vida. No instante seguinte, enquanto o quinto príncipe se movia, soprou rajadas de fortes vendavais e muitos raios explodiram em seu corpo.
Pequenas faíscas irrompem de cada célula de seu corpo, e ondas de poderosas ondas gravitacionais se espalham junto com sua vontade. Neste momento, 4 tipos de poder, ou seja, vento, trovão, terra e fogo, explodiram do corpo do quinto príncipe. Era como se ele fosse um gigante que tivesse engolfado o mundo inteiro, e o mundo repetidamente sendo engolido e jogado fora por ele. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 559. Contendo as pálpebras de Ops, o líder da equipe da Torre da Espada, tremeram loucamente. Essas ondas de poder eram muito surpreendentes. Além disso, a outra parte continuou esmagando as vontades marciais daqueles da Academia Regional, fazendo-os pensar em querer fugir rapidamente. No instante seguinte, os poderes do vento, trovão, terra e fogo se reuniram, transformando-se em ondas de poder que eram negras como tinta. Assim que essa onda de poder estava prestes a explodir, um pilar de luz se ergueu do chão, perfurando o céu em uma inclinação diagonal. Abrangia completamente o quinto príncipe e o poder que ele havia reunido. Então uma série de explosões que abalaram o mundo foram iniciadas. Se fosse dito que o poder que o quinto príncipe havia reunido anteriormente era surpreendente, dando a impressão de que poderia destruir toda a academia regional, então o poder contido neste majestoso pilar de luz poderia ser considerado tão poderoso que não se poderia dizer quão grande era sua proeza. Parecia que toda a grade externa se iria desmoronar sob esse ataque. Violentas ondas de choque vieram jorrando e, neste instante, todos sentiram como se estivessem sendo cercados e atacados pelos campos de força reduzidos de incontáveis cavaleiros otorgados. Eles não tiveram escolha a não ser recuar. Foi apenas a vários quilômetros de distância que as ondas de choque se dissiparam gradualmente, e as pessoas tiveram tempo de olhar para o céu. Acompanhado pelos assobios de fortes vendavais e bolas de fogo explosivas, toda a poeira e fumaça foram varridas. O quinto príncipe jogou fora toda a fumaça e poeira da explosão como se estivesse tirando a poeira de si mesmo, e apareceu com uma espessa camada de luz dourada ao redor de seu corpo. Ficou claro que o ataque anterior havia sido completamente rechaçado por seu equipamento de restos divinos. James e Opes ficaram surpresos ao pensar: quem diabos é esse cara de armadura dourada? Que artes de punho violentas! Que incrível intenção de punho! Eles então viram tirantes diante do quinto príncipe. Em relação a esse homem que havia sido trazido de volta por Fang Xingjian, mas nunca fazia nada além de comer, dormir e cochilar no sofá, James, Opes e os outros não estavam muito claros sobre o seu passado. No entanto, pela aparência das coisas, ele foi o único a afastar o homem de armadura dourada mais cedo. Então, suas habilidades claramente não eram insignificantes. Percebendo isso, James e Opes trocaram olhares e sorriram amargamente. Ambos deveriam ser pessoas com o poder de dominarem seu próprio domínio, existências que poderiam ser classificadas entre as 100 melhores do Império. Isso foi especialmente porque James finalmente alcançou o nível de um semideus com um nível de perfeição, parecendo ainda mais animado do que antes. Porém, com a aparência das coisas, com a metamorfose do mundo, mais e mais especialistas apareceram. Mesmo sendo semideuses com um nível de perfeição parecia insuficiente para permitir que eles fizessem o que desejassem no mundo. Na verdade, tudo isso porque eles estavam com Fang Xingjian. Com as habilidades de Fang Xingjian, seus inimigos eram naturalmente todos personagens de primeira linha. Caso contrário, todos os seus inimigos teriam sido cortados e mortos por ele imediatamente. Caso contrário, com o nível em que James estava, um semideus com um nível de perfeição, ele pelo menos seria capaz de dominar uma área por um curto período de tempo. No céu, Tirantes suspirou e olhou para o quinto príncipe que estava coberto por uma armadura dourada. De repente, ele fungou e disse enquanto sorria: "Você é aquele cara do quinto príncipe." O quinto príncipe ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que a outra parte fosse capaz de identificá-lo, apesar do fato de que ele estava completamente envolvido pela armadura de asas celestiais de 4 olhos. O que ele não sabia era que, anteriormente, Tirante havia se fundido em um com Fang Xingjian para lhe dar uma boa surra.
Como tal, com o poderoso corpo físico e sentidos aguçados de Tirante, ele foi naturalmente capaz de identificar a identidade do quinto príncipe apenas por seu cheiro, forma e aura. No entanto, o que surpreendeu ainda mais o quinto príncipe foi a palma tirana que Deus exibida anteriormente. Sua proeza era de abalar o mundo, e mesmo que o quinto príncipe estivesse usando um equipamento dos restos divinos, ele achou um pouco difícil de manusear. Além disso, o ataque foi muito semelhante ao que Fan Xingjian havia realizado em seu encontro anterior. Pensando nisso, os olhos do quinto príncipe se estreitaram e ele perguntou: "Quem é você? Que relação você tem com Fan Xingjian?" Tirante sorriu: "Somos apenas amigos." "Por quê? Você aprendeu alguma técnica de punho e voltou para se vingar dele. Mas com suas habilidades atuais, você nem será páreo para ele. Pode ser um pouco difícil para você se vingar dele. Você está cortejando a morte." O poder das ondas de vontade marcial forneceu reforços ao quinto príncipe. Ele instantaneamente rompeu as barreiras do som, trazendo muitas ondas supersônicas enquanto avançava em direção a Tirante. O quinto príncipe desferiu um soco com uma ferocidade inigualável, e todo o seu punho e braço eram como um dragão furioso, esmagando o rosto de Tirante. Estrondo. Com uma explosão alta, seu punho esmagou o rosto de Tirante sem nenhuma reserva. No entanto, era como se uma pessoa comum tivesse perfurado uma liga de titânio. O corpo de Tirante tremeu ligeiramente, mas nenhuma marca foi deixada. Este era o poder atual do corpo físico de Tirante. Depois de engolir os corpos de dois especialistas de nível divino, a força de seu corpo agora era apenas um pouco mais fraca que a de Fan Xingjian, que havia condensado 10.710 sementes especiais. Tirante sorriu e disse: "Não há dor ou coceira. Que tal isso? Eu só vou lutar com minhas pernas. Se usar minhas mãos, será minha perda." Ignorante. O quinto príncipe soltou uma risada fria e executou seu punho soberano com força total. Desta vez, ele realmente exibiu o talento excepcional do quinto príncipe no caminho das primeiras artes. Esta não foi uma simples técnica de punho. O punho soberano do quinto príncipe continha as várias técnicas de mão em todo o mundo, incluindo técnicas de garra, técnicas de dedos, técnicas de palma, apreensão e luta livre. Além disso, em cada movimento, havia uma aura dominante que parecia querer envolver o mundo, o sol e a lua. À medida que o poder circulava, as camadas de técnicas de empilhamento e reflexão eram como uma maestria de primeira linha em artes manuais. No entanto, desta vez, o punho soberano do quinto príncipe encontrou seu par. Quando confrontado com a técnica de punho do quinto príncipe, Tirante não deu atenção às posições e poder de seu oponente, e apenas chutou repetidamente. Se ele pudesse se defender dos punhos, o faria com o chute. Caso contrário, ele tomaria o ataque à força. Com as duas mãos em volta do peito e as pernas se transformando em uma série de pós-imagens, ele pressionou em direção ao quinto príncipe. Ondas de poder avassalador, que pareciam suportar o peso do Monte Tai, fizeram com que o quinto príncipe ficasse um pouco perdido, deixando-o continuar absorvendo e convertendo as forças. A intenção do quinto príncipe continuou esmagando, mas para pensar que não havia muito efeito. Tirante frequentemente recebia os impactos de força de vontade e da vontade marcial de Fan Xingjian. Embora a proeza de ataque de sua vontade marcial não fosse alta, sua defesa e resistência eram suficientes. Caso contrário, como ele poderia permitir que a intenção do quinto príncipe viesse até ele como desejava? Embora o quinto príncipe não tivesse conseguido nenhuma vez, ele podia sentir através das colisões repetidas que suas intenções de punho, que continuavam batendo em Tirante vez após vez, fizeram com que a consciência de Tirante tremesse continuamente e mostrasse sinais de colapso. HMPH. Em no máximo 2 minutos, a intenção do punho do meu punho soberano será capaz de esmagá-lo completamente. Só então, Tirante riu descontroladamente e chutou em direção ao estômago do quinto príncipe. O quinto príncipe soltou um bufo frio e lançou um suave fist para baixo.
As mãos do quinto príncipe caíram como se os seus tivessem desabado e o chão tivesse afundado, negando o chute de Tirante. No entanto, Tirante rapidamente moveu o pé para trás e o disparou na velocidade da luz mais uma vez. O quinto príncipe berrou furiosamente. Ficando sem escolha, ele enviou um chute para encontrar Tirante. Com um estrondo, as duas forças colidiram, e o quinto príncipe sentiu como se a sola do pé tivesse dormente. No entanto, Tirante apareceu como se nada tivesse acontecido e continuou a chutar em direção ao quinto príncipe. O chute foi negado pela força giratória da palma da mão do quinto príncipe e então pousou no estômago do quinto príncipe. No momento seguinte, o semblante do quinto príncipe mudou drasticamente. Um fluxo de expressões como a fúria de feras selvagens brilhou em seus olhos. Você ousa. Meu estômago. Já chega, uma voz soou do corpo do quinto príncipe. Era a voz de Tianyi. Até um idiota podia sentir a fúria na voz de Tianyi. Parecia soar calmo. No entanto, sob aquela calma, havia chamas que podiam queimar tudo. Era como um vulcão prestes a entrar em erupção. Isso é muito feio. Vou agir pessoalmente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 560 contra 2. Quando uma onda de luzes brancas brilhou em Tirante e passou por ele, sua expressão endureceu. No momento seguinte, a vontade marcial de seu corpo já estava completamente suprimida por Tianyi. A diferença entre suas vontades marciais era muito grande. A vontade marcial de Tirante estava sendo comprimida em um canto de sua consciência, continuando a berrar furiosamente como uma enorme fera. Tianyi sorriu enquanto observava o tirano suprimido. Ele lentamente assumiu e controlou o corpo de Tirante. Muito fraco. Porque as pessoas no mundo são tão fracas, fazendo com que eu me sinta tão sozinho. Procurar um adversário é tão difícil. Tirante sorriu, revelando uma expressão estranha. Ele olhou para seu corpo e mãos e disse: Este corpo não é ruim. Por que não uso a conversão do poder deste corpo físico no poder da minha vontade e tento atingir o nível divino? Com quão poderoso este corpo físico era, se ele convertesse todo o poder físico em força de vontade para se esforçar para atingir o nível divino, quão poderoso ele se tornaria depois de ter sucesso? Quando uma pessoa estava em bom estado mental e tinha uma vontade forte, seu corpo também se tornaria saudável. Quando uma pessoa era atormentada por doenças, seu estado mental murchava e sua vontade era fraca. A vontade e o corpo sempre tiveram uma conexão estreita, afetando e influenciando um ao outro. Quando um cavaleiro tentava atingir o nível divino, ele tendia a explorar essa conexão, usando seu corpo extremamente poderoso para fortalecer sua vontade marcial e romper as restrições do nível divino. Até o próprio Tianyi estava curioso para descobrir até onde ele poderia ir se refinasse o poder deste corpo. No chão, James e os outros revelaram olhares atônitos. Zhou Xingwen e os outros também correram. Eles olharam para os dois pontos pretos no céu e perguntaram: Como está? James tinha um semblante sombrio. O senhor tirano parece estar suprimido. Eles não estavam lutando em terrenos relativamente iguais antes. Anderson perguntou intrigado. Outra pessoa parece ter aparecido e suprimido a vontade de Tirante. As sobrancelhas de James se uniram fortemente, e havia uma grande preocupação em seus olhos. O corpo do senhor tirano é tão poderoso que é um achado raro de uma em cada 10.000 pessoas. Ser capaz de suprimir facilmente sua consciência em apenas um instante, e até mesmo assumir o controle de seu corpo. A força dessa pessoa não é brincadeira. O líder da equipe de artes da espada, Opis, também pareceu surpreso. Se ele é capaz de suprimir Tirante tão facilmente, então ele não será capaz de suprimir todos nós com apenas um único pensamento se ele desejar. E parece que a pessoa só apareceu na forma de sua vontade. Seu corpo real não está presente. Pensando nisso, James exalou e disse: Para suprimir Tirante com apenas uma vontade. Este poder. Ele poderia realmente ser um especialista em nível divino. Pensando nisso, todos pareciam atordoados, nervosos e apavorados. Zhou Xingwen murmurou: Um especialista em nível divino.
Isso não significa que ele é invencível entre todos em toda a região do Grande Oeste. Não será inútil mesmo se Xing Jian voltar. Depois de toda aquela conversa, as expressões de todos ao redor mudaram. O poder que Tian havia demonstrado tão simplesmente neste instante era realmente surpreendente. No entanto, neste momento, um fluxo de espada que cortou o ar e choveu como a Via Láctea, envolvendo tanto o quinto príncipe quanto o tirano. Assim como Tian Yi usou sua terrível vontade marcial para suprimir Tirante, e estava até pensando em refinar o corpo de Tirante para fortalecer sua vontade e se esforçar para atingir o nível divino. Um surpreendente fluxo de espada que desceu dos céus. Por onde passava, a luz e o espaço se distorciam, e era como se a espada que quisesse transformar tudo em pó. Esta única espada cortou o ar, formando uma espada que de 1000 metros e até mesmo distorcendo a luz e o espaço. A pessoa que poderia realizar algo assim era naturalmente Fan Xingjian, que havia condensado 1,08 bilhão de partículas físicas e 10.710 sementes especiais em seu corpo físico, rompendo todas as extremidades. A espada que cortou o ar imediatamente fez com que Tian e o quinto príncipe sentissem um imenso perigo. Ambos recuaram e se esquivaram. O único ataque de espadas separou os dois. Fan Xingjian ficou parado no ar, franzindo a testa enquanto olhava para Tirante e o quinto príncipe. Então ele disse friamente: Quinto príncipe, você ainda se atreve a vir cortejar a morte? O quinto príncipe riu alto e disse: Fan Xingjian, você realmente acha que é um gênio abençoado pelos seus e inigualável neste mundo? Anteriormente, você teve apenas sorte e me ultrapassou temporariamente. A verdade é que eu sou o verdadeiro personagem principal da nossa história, o predestinado. A razão pela qual vim para a região do Grande Oeste hoje é para exterminar toda a sua família. Todos os seus parentes devem morrer. Ignorante, disse Fan Xingjian com um sorriso frio. Então ele olhou na direção de Tirante e perguntou: E o que você é? Tian controlou o corpo de Tirante e revelou um leve sorriso nos cantos dos lábios. Embora você seja incrível, você ainda não atingiu o nível divino e ainda está um pouco fraco. Você não tem o direito de saber quem eu sou. Mas se você conseguir se manter vivo com nós dois por aí, você terá o direito de saber meu nome. Interessante. Quando eu lutei contra o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial, o grau de arrogância dele não era tanto quanto o de vocês dois, disse Fan Xingjian com uma voz fria enquanto raios de luz explodiam de seus olhos. Já que é esse o caso, primeiro matarei o quinto príncipe antes de arrastá-lo para fora do corpo de Tirante. Vocês dois podem fazer o seu melhor para afastar meus ataques. Enquanto Fan Xingjian falava, ele já havia balançado as mãos para enviar uma espada que, com vários milhares de metros de comprimento, cortando e rasgando todo o céu. Diante desta surpreendente espada o quinto príncipe e Tian se esquivaram mais uma vez. No entanto, desta vez, a espada que não era aquela que Fan Xingjian havia enviado às pressas quando ele estava correndo mais cedo. Como poderia a espada que foi liberada quando Fan Xingjian estava em seu modo sério, ser desviada tão facilmente? Além disso, após a troca de artes da espada que durou os últimos 7 dias e 7 noites, suas artes da espada melhoraram aos trancos e barrancos mais uma vez. Naquele instante, a espada que se escondeu, tendo disparado em lacunas espaciais. O que? E pensar que até mesmo a espada que ele soltou é capaz de se mover em lacunas espaciais? Suas artes de espada já atingiram tal nível. A espada de obscuridade astral do chefe supremo nem serve para carregar seus sapatos para ele. Esses pensamentos passaram pela mente do quinto príncipe na velocidade da luz. No entanto, antes que a espada chegasse, o corpo de Fan Xingjian já havia aparecido diante do quinto príncipe com um flash. Fan Xingjian perfurou o ar com o dedo da espada e bateu na cabeça do quinto príncipe. Com um único ataque de espada, uma aura mortal brotou. Então o quinto príncipe sentiu como se sua vida não lhe pertencesse e que já estivesse morto. Um após o outro, os ataques foram feitos sem qualquer reserva. Que terrível vontade marcial!
Sabendo que já estava em uma situação de vida ou morte, o quinto príncipe também liberou todos os seus poderes. Punho soberano, punho que abala o mundo. Quando esse soco atingiu, foi tão pesado quanto montanhas e rios. O punho do quinto príncipe parecia ter marcas que eram como as montanhas e rios, o sol, a lua e as estrelas, assim como as casas das pessoas. Era como se o mundo inteiro estivesse contido neste único soco, explodindo explosivamente quando seu punho golpeou. Engolir o mundo, transformar o mundo em seu próprio. Essa era a disposição que o quinto príncipe havia nutrido de inúmeras vitórias e treinamentos. Isso fez com que sua intenção de punho fosse especialmente poderosa. Agora, tudo neste punho estava sendo esmagado em direção a Fan Xingjian. A imagem retratada neste punho era como se um soberano tivesse jogado o mundo inteiro em sua direção, e tudo dependia de você ser capaz de aceitá-lo. Quão dominador era o quinto príncipe e quão fortes eram seus desejos. Ele era uma pessoa que queria possuir tudo e arrebatar tudo para si. No entanto, este ataque foi contra a maneira como ele costumava agir. Parecia dizer que ele iria desistir do mundo, que ele lutou para possuir, para seu oponente. Pode-se dizer que desde que criou este punho que abala o mundo, o quinto príncipe decidiu não usá-lo desnecessariamente. No momento em que ele o usou, isso significava que a situação era tal que ele havia feito tudo e qualquer uma das partes envolvidas deveria morrer. Quando o soco atingiu, foi como se o mundo inteiro tivesse sido lançado como um ataque. O quinto príncipe sentiu que todo o seu corpo estava muito vazio. Isso porque todo o poder de sua vontade e mente havia sido condensado nesse único soco, e agora estava saindo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.